Boa noite, seja muito bem-vinda a essa que é uma live temática aqui, não é mesmo? Neste perfil, a live de toda terça. Então, seja muito bem-vinda aqui nessa terça-feira em especial. Essa live faz parte de uma sequência de lives que antecedem a abertura da semana da virada de chave do emagrecimento, que é uma semana, onde eu libero 3 aulas da minha mentoria gratuita que seriam impossíveis de deixar aqui no Instagram, para que você possa assistir aí no seu tempo e, claro, virar a chave de uma vez do seu emagrecimento. Gente, hoje eu quero falar sobre um assunto que ele é bem profundo, sabe? E eu fiz uma enquete mais cedo, não é, no Instagram, e fui trazendo percepções sobre esse que talvez seja o ponto-chave das mulheres que têm dificuldade não apenas de emagrecer, mas de se estabelecerem magras, de se verem nesse lugar. Então, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre a sua sensação de nunca estar fazendo aquilo que é suficiente. Então, hoje o tema é por que que você sempre tem essa sensação de nunca estar fazendo bastante? Por que que a gente está sempre se cobrando demais? Por que que a gente, quando está fazendo uma dieta, está achando que não está fazendo bastante ainda, quer fazer mais? Existe sempre um vazio, existe sempre um buraco que fica ali e a gente fica tentando preencher tudo isso, não é? Buscando por mais resultado. Então, hoje a gente vai falar sobre essa relação de insatisfação, porque essa é uma grande verdade. Então, começo aqui nessa live chamando atenção para o sentimento de insatisfação, porque a quem, né, esse sentimento acomete? Principalmente aquelas mulheres que já foram mais magras anteriormente. Então, elas já foram mais magras do que elas são. Mas vejam bem, elas não se enxergavam assim. Então, minha gente, se você já passou por essa sensação do tipo, cara, eu já fui mais magra, hoje eu vejo as minhas fotos de 5 anos atrás, de uns anos atrás, e eu vejo que eu era magra e eu não me via magra. E o que é pior? Ficava sempre me cobrando de não estar bem, de não estar bem, de não estar bem. E onde estou hoje, não é mesmo? Antes eu tivesse aceitado aquela condição antes. Então, se você é esse tipo de mulher, se você está sempre se cobrando, se você acha que as pessoas estão sempre fazendo mais do que você, se você está se esforçando, mas você vai dormir com aquela sensação de que você nunca fez o bastante, de que você poderia ter feito mais e melhor, fica aqui. Porque essa live é sim para você. Essa live ela foi feita para mulheres que se cobram demais. Pois bem, a gente vai falar dela hoje e eu vou explicar da onde isso vem, para onde isso vai e no final da live saber conectar você com o que que a gente vai fazer para mudar essa sensação terrível de nunca estar fazendo bastante. Vamos começar a partir por aí? Então, muito bem. Vocês sabem que eu, não é, ensino mulheres a emagrecer aprendendo a ter o controle das suas emoções e um melhor relacionamento com a comida depois que ela se entende. Então, vamos partir desse lugar de que você mal e mal entende o que você está sentindo quando você vai comer. E aí você tem um relacionamento péssimo com aquela comida, porque na verdade começa em você, você já não está bem. Então, é daí que a gente começa. Para que a gente consiga se entender melhor, eu gosto de basear, não é todo o meu método de emagrecimento integrativo e emocional nas feridas emocionais. E uma das nossas feridas emocionais mais latentes se chama a ferida da traição. A ferida da traição, ela é formada na nossa infância, principalmente quando a gente tem a sensação de não receber a aprovação, o carinho dos pais em determinado momento. Então, quero começar voltando um pouquinho no tempo e questionando a seguinte questão, te explicando da onde vem essa coisa da traição. Então, como é que se forma a ferida da traição? Chega um determinado momento da nossa infância, aonde a menina se apaixona pela figura do pai.
não é mesmo? O menino pela mãe. Mas vamos falar de mulheres, né? Afinal de contas, estamos aqui falando de mulheres. Essa menina é aquele complexo de Édipo. Ela começa a enxergar o pai como o amor da vida dela. Ela descobre aquele pai, né? Além da mãe, né? Que foi importante durante muitos momentos da vida até ali. Mas a menina se apaixona pelo pai. Aquele pai vira o herói. E reparem que nessa fase ali entre 6, 7, talvez para algumas meninas um pouquinho depois, essa menina ela vai tentar ser a companheira do pai. Então ela vai começar a ir com o pai no jogo de futebol, ela vai vestir a camisa de futebol do pai, assistir o jogo com ele. Existem muitas meninas que levam isso tão a sério que elas se vestem meio moleque, elas ocupam esse lugar na vida do pai. Ou então essa menina vira a princesa. Então, o pai gosta dela arrumadinha, ela se veste de cor de rosa, ela é carinhosa, ela pede colo do pai, ela vira o grudinho do pai. Bom, ótimo, até aí. Só que qual é o problema aqui e da onde nasce essa ferida da traição? Todos os dias à noite, não importa o quanto essa menina tenha sido querida do pai, tenha sido perfeita para ele, tenha dado abraço, beijo naquele pai, tenha sido a filha perfeita. Esse pai à noite dorme com a mãe. Então, na hora de dormir, essa menina querida é mandada para o quarto e o pai fica com a mãe. E isso gera um conflito de que, ok, nada do que eu faço, não importa como eu me comporte, que eu seja filha nota 10, que eu me comporte com os adultos, que eu seja vaidosa, que eu abrace o meu pai, que eu faça tudo que os meus pais pedem. No final do dia, eu sempre fico sozinha. Eu já expliquei aqui, se você é minha seguidora há algum tempo, você já me viu falar que crianças não têm capacidade de terceirizar a responsabilidade. Então, a criança não sabe olhar para um pai ou para uma mãe e dizer: os meus pais não têm tempo para mim agora. A criança não sabe olhar para o pai e dizer, não, é porque meu pai é casado com a minha mãe. Não, é porque meus pais trabalham demais e eles não podem ficar comigo agora. A criança, ela puxa toda aquela responsabilidade para si. Então se o meu pai não pode dormir comigo, é porque eu não sou boa o suficiente. Exato. A criança traz tudo para ela. É por isso que no sistêmico, na visão sistêmica, a gente diz que a culpa cabe às crianças, porque ela não sabe racionalizar em relação ao outro. Ela não sabe enxergar o outro, até porque, né, gente, o maior amor da vida da criança são os pais. Então, nunca é uma falha fora, é sempre ela que não correspondeu às expectativas dos pais. Ela que não foi boa o bastante para receber aquele amor dos pais, ela que não foi boa o suficiente para ali à noite poder dormir na cama dos pais. E daí nasce a ferida da traição. Sempre sou a segunda opção. E aí, essa criança começa a perceber isso nos ambientes. Então, eu sou a segunda opção, porque meu pai dorme com a minha mãe e eu fico na cama. Eu sou a segunda opção, porque meus pais precisam trabalhar e não me escolhe. Então, eu nunca sou a escolhida, eu sempre fico para depois. Traição, né, gente? A mais pura, na essência da palavra, ferida da traição. Eu nunca sou a escolhida, eu nunca sou número um. A atenção nunca é minha. Entre eu e o outro, não é? Eu não sou a escolhida. E geralmente a gente traz isso para a vida adulta exatamente nesse ponto. E toda vez que a gente revive algo parecido ou semelhante, que gera um gatilho, né? E o que é um gatilho? Gatilho é quando você sente a mesma dorzinha, a mesma emoção, ela te leva exatamente para aquele lugar. Então, toda vez que eu sinto algo parecido, eu explico assim na mentoria, tá? Bem, de forma bem didática. A gente entra num túnel do tempo e volta lá naquela dor de não ter sido escolhida, não ter sido boa o suficiente. Então, basta que o meu marido tenha ido jogar futebol hoje à noite com os amigos, ao invés de ficar comigo que estava com cólica,
Eu imediatamente entro num túnel do tempo e sinto a mesma dor de que eu não fui o suficiente. Basta que alguma amiga minha tenha algum mínimo resultado maior do que o meu, logo eu entro nesse túnel do tempo e recebo a mesma facada. Eu não fiz o bastante, eu não sou boa o suficiente. Até aqui é importante que vocês entendam da onde isso vem. Porque toda ferida emocional, ela é um retrovisor, ela dá pra gente uma referência. De onde isso vem? Como é que isso foi formado? O que explica esse descontentamento que eu tenho o tempo inteiro, de toda vez não achar que eu tô fazendo bastante, de toda vez me comparar com o outro? Da onde vem tudo isso? Então, vem desse lugar das feridas emocionais. Ok, você olhou pelo retrovisor e enxergou. Agora vamos olhar para frente? Vamos olhar o que é que a gente vai fazer com isso em relação ao futuro, certo? A gente cresce que jeito? Essa ferida emocional que foi uma dor também gerou em você algo que te fizesse sobreviver àquela dor. E é aqui que o negócio começa a ficar interessante. Bom, se eu não era boa o suficiente, me torno uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, muito perfeccionista, que tô sempre me comparando com o outro, buscando ser, a palavra é melhor. Então, eu tô sempre buscando uma coisa a mais. Então, se eu descubro que a minha amiga tem um curso, eu vou fazer o mesmo curso, porque como assim ela tem algo que eu não tenho? Eu preciso ser melhor. Se a minha amiga está fazendo uma dieta, está emagrecendo, e eu também estou fazendo uma dieta e estou emagrecendo, mas eu tendo a achar que a dela é melhor. Então, eu vou querer fazer mais, eu vou querer fazer a minha e a dela. Eu vou me comparar o tempo inteiro e vou buscar sempre a melhor opção. Então é muito comum que quem tenha esse tipo de comportamento comece a fazer uma dieta, quando alguém fala que está fazendo outra, ela já faz um pouquinho da outra. E aí começa a fazer um treino, quando alguém fala que ela tem que treinar outra coisa, ela já começa a misturar as bolas. E isso faz com que essa personalidade tenda a perder o foco do que está fazendo muito rápido. Por isso, são mulheres que tendem a começar algo, mas nunca terminar. E aí elas estão sempre voltando para o começo de novo, porque elas perdem o foco no meio do caminho. Vamos colocar isso no processo de emagrecimento? Então tá lá, eu comprei um programa de emagrecimento, comecei a fazer, e ele tem lá, né, o cronograma, o passo a passo daquele programa. Eu vou começar a fazer, mas eu vou começar a fazer ele olhando para onde? Para fora. Eu quero saber se está dando certo no outro. Eu vou começar a olhar para tudo que todo mundo está fazendo. Aí você está fazendo esse programa aqui. E aí você começa a falar: não, mas fulana tá colocando cúrcuma no meio, eu vou colocar também. Aí você está fazendo o seu e aí você já colocou a cúrcuma da fulana. Aí você fala: tá, agora eu estou fazendo o meu e estou colocando a cúrcuma, mas a Josete ali tá tomando chá verde, então eu também vou colocar chá verde aqui na minha rotina. E ela começa a perder o foco. Por causa da comparação, ela começa a questionar aquilo que ela está fazendo e dizer: poxa, será que alguém está fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo e eu vou ficar para trás? Então eu preciso saber mais, eu preciso fazer mais, eu preciso assistir a live, fazer mais um curso, fazer mais um cardápio. E no meio desse monte de informação, adivinha o que acontece? A sensação constante de que o mundo está todo acontecendo de forma muito rápida e que eu não estou acompanhando. Então, qual é a frase, gente? Mas essa frase aqui é clássica de quem passa por isso. A pessoa diz: eu estou perdida. Perdi o foco. Me perdi. Ai, nossa, chegou a Páscoa e aí eu fui fazer um negócio e aí eu me perdi. Então, essa é a frase clássica da mulher que nunca acha que está fazendo o suficiente. E por que que ela chega nesse lugar? Porque ela começa a buscar outras coisas que ela também gostaria de estar fazendo. É muito difícil para quem tem esse tipo de perfil ter foco em alguma coisa. Por quê? Porque ela está buscando mais, ela está buscando o melhor. Só que não tem o melhor. Se a gente for falar assim, gente, vou fazer todos os cursos de emagrecimento do mundo, você vai ganhar uma grande confusão.
Você vai ficar cheia de coisa na cabeça e aí vai saber muita coisa, mas ter dificuldade de fazer. Confusão, falta de clareza, falta de foco no processo. E isso alimenta a sensação em você de que você não está fazendo o bastante. Porque por mais que você tente dar conta de todos os projetos de emagrecimento, saber de todas as aulas, tudo que acontece, você vai falar: caramba, mas parece que eu faço, 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 cada hora tem mais informação. Eu nunca estou fazendo bastante. Isso faz com que a mulher desse perfil não consiga chegar em lugar nenhum se ela não tiver uma direção. Então, olha que coisa engraçada, né? Hoje mesmo eu estava fiz uma sessão e a minha cliente trouxe exatamente essa pergunta. E ela falou assim para mim: mas se você falar o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Claro que vai. Porque o problema dessa pessoa não é executar. Ela vai fazer, porque ela quer ser boa. Ela vai entrar num desafio. Ela vai gostar de ser estimulada à ação. É o perfil da ação. Só que a ação sem direção não adianta. Porque a gente fica. Eu falo que parece, gente, eu sei que esse exemplo é terrível. Você que tá aí, é mulher, delicada, fina, assim como eu, você não vai gostar muito desse exemplo, mas eu vou dar. É assim, imagina que a cabeça dessa mulher, o emocional dessa mulher, fica como se fosse, eu brincar, uma caixa de baratas. Abre uma caixa, coloca um monte de barata lá dentro. As baratas vão ficar rodando assim, ó, pra tudo quanto é lugar, é muito doida, até elas morrerem de exaustão, porque elas não têm direção. Agora pega um tanto de formiga e põe dentro da mesma caixa. As formigas, elas vão devagarzinho, né? Muito mais devagarzinho que a barata. Elas vão se alinhando assim, ó. E daqui a pouco, elas estão em fila, saindo da caixa ou carregando aquela caixa para outro lugar. Essa é a diferença de perfil, de personalidade. Isso é traço de caráter, gente. Isso não muda, isso é nosso. Então, se eu sou uma pessoa constantemente insatisfeita, se eu tenho constantemente essa sensação de nunca estar saindo do lugar porque eu nunca estou fazendo bastante, o que é que falta para mim? Direção. Não falta ação. Não falta ser boa. Você é boa. Lembra que eu falei? Ela vai ser a filha perfeita para ter a atenção e o carinho do pai. Ela vai ser a melhor filha, a melhor aluna da escola. Ela vai voltar para casa com boletim sempre 10. Porque assim como a gente tem uma dor emocional, a gente acaba desenvolvendo características para sobreviver a essa dor emocional. E qual é a característica que a gente desenvolve para sobreviver nesse lugar? É ficar muito boa naquilo que a gente faz, é ser muito dedicada, é ser perfeccionista até, é estar sempre preocupada em estar fazendo mais e melhor, incansavelmente. Só que não adianta fazer mais e melhor sem saber para onde está indo, sem ter a direção. Porque se a gente não tem direção, se a gente não tem um plano a seguir, se a gente não tem sempre uma nova meta, a gente se perde. E quem se perde, volta para trás. Não é isso, não é o jeito mais fácil que existe nesse mundo. Quando a gente se perde, o que que você faz? Você volta para aquele lugar que você começou. Ou quando a gente perde alguma coisa, nós está andando na rua, você perde a chave. Você volta lá, você faz o caminho de volta para ver se você encontra aquela chave. Na nossa mente é assim que funciona. Se eu estou começando a perder o foco, a me sentir perdida e até a sensação de que eu não estou correspondendo, sendo boa o bastante, qual é a minha tendência? É voltar para o estado inicial. Então eu volto a ganhar aquele peso de novo. Eu volto a ganhar todo aquele peso outra vez. Eu volto para o mesmo lugar que eu estava lá no início. E aí o que é que acontece? Eu tenho a sensação de que aí eu estou arrasando, começando tudo de novo, dessa vez de forma ainda mais perfeita, porque aquela não foi boa o suficiente. O que que isso faz com a gente? Gera loopings de resultado. Eu começo, tenho um bom resultado, me perco, volto para o lugar.
Aí eu começo de novo, tenho algum resultado, me perco e volto para o mesmo lugar. Quem nunca passou por isso aqui? Que levante a mão, tire a primeira pedra aqui no telefone. Quem nunca passou por essa situação? Se você tem esse tipo de comportamento, você sim é uma mulher insatisfeita. Então, toda vez a gente começa, se perde de volta, começa e perde de volta. Síndrome do recomeço, que é muito comum a quem tem essa personalidade. Por quê? Porque cada vez que eu recomeço, eu conto uma história para mim de que dessa vez eu vou fazer melhor. E por que que eu vou fazer melhor? Porque eu já fiz aquilo 1000 vezes. Eu sou campeã em começar a dieta do começo de novo. Eu já fiz isso 1 milhão de vezes, sou muito boa. E qual é a necessidade dessa pessoa? Ser muito boa. Então eu tenho a sensação de que eu tô sendo perfeita, 100% focada na dieta quando eu começo, 100% de relaxo quando eu começo a perder a direção. Então eu começo algo, tenho um resultado. Como eu não tenho o próximo passo, a próxima coisa que eu quero melhorar, eu volto para trás, para o começo de novo. Então, qual é a saída aqui? Como é que a gente combate esse tipo de comportamento? Então, primeiro, você não combate. Não dá. Quem tem esse modelo comportamental tem esse jeito de funcionar. Foi aquilo que você precisou para sobreviver até esse momento. Fazer o melhor que você pode, quantas vezes foi necessário. Então, isso é emocional. É como se você tivesse que suprir essa sua necessidade de fazer algo realmente muito bom. O 100%. Não se permitir o erro. Então, tá tudo bem. Mas para onde a gente olha? Que toda ferida emocional tem uma luz e uma sombra. E elas são facetas da mesma moeda. Então, olha que legal. Pega aqui o eu não sou boa o suficiente. Se você vir ele de um lado, caramba, eu não sou boa o suficiente. Eu preciso melhorar. Se você vir essa moeda de um outro lado, você vai olhar para ela e falar: caramba, eu não sou boa o suficiente. Eu vou melhorar todo dia. Até o final da vida, eu nunca serei uma pessoa acomodada. Eu serei sempre uma pessoa em busca do meu melhor, e isso é bom. Só que isso só vai ser ruim se você deixar essa sensação te diminuir e não te estimular. E como a gente faz isso? A gente faz isso através da direção, nas mentorias, nas terapias, aprendendo a nivelar sempre o nosso próximo passo antes de cair. Então eu começo algo, eu tenho um excelente resultado. Antes de eu me perder e voltar para o começo de novo, o que que a gente faz? A gente muda a direção, a gente estabelece mais uma meta. A gente sabe sempre o próximo passo, para onde a gente está indo. E se a gente sabe que está sempre caminhando para frente, a gente não precisa voltar para trás. Eu tenho sempre um novo estímulo, algo que me tira do lugar, algo que me leva mais longe. E essa síndrome do recomeço acaba. Essa sensação de que eu não sou boa o suficiente, que antes me destruía, hoje me faz ser incrível, porque eu nunca tô bem do jeito que eu tô. Eu tô sempre querendo melhorar um pouquinho mais. Então, se antes eu queria perder peso, agora eu quero ganhar tônus muscular. Se agora eu ganhei tônus muscular, eu vou focar no abdômen. Se eu melhorei meu abdômen, agora eu vou melhorar o glúteo. Se eu melhorei tudo, agora eu vou mudar a cor de cabelo. Eu vou ter sempre uma próxima meta. Sempre um novo lugar para chegar. Sempre um novo estímulo. Então eu costumo dizer que a gente vive insatisfeita, mas nunca infeliz. Muito pelo contrário. A gente faz dessa insatisfação do não ser boa o bastante combustível para novas alavancagens. Por isso que a gente precisa de direção, porque eu preciso saber
O que vai me estimular dessa vez? Qual é a meta que eu vou colocar? Qual é o foco? Qual clareza? E mais importante do que tudo, não perder o foco no meio do caminho. Por isso que é importante estar num ambiente onde as pessoas te puxem de volta. Do tipo, não se distrai, volta para cá. Não olha para fora, para a dieta do outro, olha para cá. Um novo estímulo, uma nova possibilidade. Não olha para as fotos do seu passado. Olha para aquilo que você vai construir no futuro. Isso é foco, isso é clareza, isso é subir o nosso nível. Isso é nunca estar contente com o que a gente tem. Aliás, nunca estar insatisfeita, mas não ficar infeliz. E para a gente selar isso, o que que é importante dentro desse processo? A gente olhar para aquilo que já foi conquistado, que é onde muitas de nós temos uma grande dificuldade. Porque se você parar para pensar muito bem, então, se eu nunca era boa o suficiente, eu estava sempre querendo agradar a mamãe e o papai, sempre uma nota melhor e nunca era bastante. Então, sempre vinha algo que me derrubava. É não deixar se abater e nem se abalar. É sempre colocar uma coisa que eu quero conquistar a mais e saber que eu posso. Só que a gente começa a dar valor para as pequenas conquistas. Eu começo a olhar para aquilo que eu já consegui até aqui. Então, alguém colocou na minha caixinha hoje, eu vou até responder essa caixinha daqui a pouco, mas eu queria fazer essa live antes, já para usar essa live de resposta. Que a pessoa colocou que ela tem uma grande dificuldade de celebrar as conquistas, que ela nunca olha para aquilo que tá bom. Insatisfeita, gente, total esse perfil aqui. Só que a gente não pode achar que a gente vai acordar amanhã aprendendo a dar valor àquilo que é bom. A gente tem que ter para si que saber no final de cada dia olhar para aquilo que foi possível é exercitar a gratidão. E a frequência da gratidão é a frequência do resultado. Eu preciso ser grata pelo que eu tenho para que aí eu receba mais do universo, não é isso? É pura física quântica, isso é lindo, gente. Então, se eu não consigo no final de um dia, agradecer por ter tomado um chá, ter falhado, comido um docinho, mas também ver que eu não comi só o docinho, eu bati minha meta de água. Então, agradecer aqueles pequenos pontos, agradecer aquele meio quilo a menos na balança, que a gente pesa e acha que é pouco. Então, a gente começa a ver as coisas por um outro ângulo. E quando a gente vai fazendo esses. Gente, mesmo que você não acredite, mesmo que você suba na balança, você vai ver que você só emagreceu 300 gramas. E aí você vai lembrar desse exercício, você vai falar o seguinte: eu aprendi com o Paulinho que eu tenho que celebrar cada grama menos, não é só quando é muito. Quem celebra no pouco, celebra no muito depois. E fazer esse exercício diário de olhar e vibrar sempre naquilo que é bom. Como é que eu faço isso? Agradecendo por aquilo que eu conquistei, dando para mim o elogio que eu queria ter recebido daquele pai. Eu faço isso por mim todo final de dia. Eu me dou parabéns por tudo aquilo que, apesar dos pesares, eu conquistei no final do dia. Isso vai fazendo com que eu valide. Daqui a pouco eu mesma estou acreditando no quanto incrível eu sou. Agradecer pelo chá de gengibre, é isso mesmo, agradecer pela diminuição da dor, agradecer porque você hoje só teve 10 minutos para fazer uma atividade física, mas você fez, agradecer pelo mínimo completo. Agradecer por estar hoje melhor do que a gente estava ontem. Afinal de contas, não é essa a ferida? Achar que a gente nunca tá bom o bastante. Então, se hoje eu não tô bom o bastante, eu não vou deixar isso me derrubar. Eu vou agradecer por aquilo que eu fiz e vou setar um dia de amanhã melhor. E se eu só prometo para mim, tá um pouquinho assim melhor todo dia, no final do ano eu tô 365 vezes melhor. É isso que cura essa ferida emocional. E eu vou aproveitar, eu tô cheia, né, de mensagens de vocês. Se a gente consegue olhar para isso dessa forma, a gente para de desistir. Então, eu quero acabar essa live hoje deixando um conselho para você,
que às vezes acorda e se deixa ser tomada por essa sensação de não tá bom o suficiente, de não ser bom, sabe quando a gente acorda com aquela vontade de jogar tudo para o alto e desistir? Então, todas as vezes, 100% das vezes que você acordar com essa sensação, você vai dizer assim para você mesma: só mais hoje, amanhã eu desisto. Vocês são boas em procrastinar, que eu sei, não é? Você adora procrastinar, deixar para depois, deixar para amanhã, deixar para segunda-feira, não é mesmo? Então você vai começar a usar isso a seu favor. Você vai começar a dizer para você: ai, que vontade de desistir. Tá, amanhã eu desisto. Então só mais hoje. E aí o dia vai passar. E aí você vai treinar, e aí você vai fazer o que você tem que fazer. Só mais hoje que eu vou tomar esse chá. Só mais hoje, ó, que eu vou terminar minha garrafinha de água. Hum. Só mais hoje que eu vou sair para dar uma... Só hoje. Amanhã tá decretado que eu vou parar. Aí amanhã você acorda querendo desistir, o que que você fala? Só mais hoje. Ah, só hoje. Pode ser que isso aqui seja só um pico emocional. Então, só hoje eu vou fazer. Amanhã eu desisto. E deixa. Só mais hoje. Só mais um pouquinho. Só mais hoje. Só mais um pouquinho. Agradece esse pouquinho que você fez. Começa o dia de amanhã. Mais um pouquinho. Agradece no final do dia. 30 dias depois você volta aqui para me contar. Esse só mais hoje. Esse aprender a agradecer por aquilo que a gente fez de bom. Validar, receber o elogio de si mesma. Muda a forma com qual a gente vai lidar com a nossa personalidade, com o nosso perfil de emagrecimento emocional. E aí, aquilo que para mim era uma dificuldade, eu começo a entender que aquilo faz parte de mim. É só o meu lado sombra. E ao invés de ficar brigando com ele para ver quem ganha, eu acolho ele e digo: essa insatisfação aqui que eu tô sentindo é parte de mim, é parte da minha personalidade, é parte da minha história. Então eu vou parar de brigar com ela e eu vou começar a abraçar ela. Não é lutar contra, mas é lidar com quem a gente é. E isso muda tudo. E isso vocês vão aprender onde, gente? Fala pra mim. Nessa sequência de lives, então a gente começou ontem, hoje a gente fez de novo, amanhã tem de novo, e quinta de novo, e sexta de novo, e sábado de novo. Então agora a gente só para na semana da virada de chave do emagrecimento, que começa no dia 12 de maio, certo? O que é a semana da virada de chave do emagrecimento? É uma semana de mentoria, onde eu dou 3 aulas para vocês ao vivo, 3 aulas profundas, onde eu falo sobre todas as feridas emocionais, toda a relação das feridas emocionais com o emagrecimento. Não é live, tá? Não é dica. Na live a gente bate papo, lá não é bate-papo. Lá é aula para assistir de papel e caneta. Tá bom? Então, a semana da virada de chave do emagrecimento é uma semana gratuita. Você não precisa pagar nada para participar. O que você precisa fazer é clicar aqui no link da minha bio do Instagram. Quem está no YouTube é clicar aqui no link que está aqui nos comentários do YouTube. Você vai se inscrever, vai para um grupo de WhatsApp e nesse grupo de WhatsApp eu coloco o áudio, eu coloco o material, eu deixo tudo para vocês ali para que vocês acompanhem todo esse processo, toda essa semana, que é a semana da virada de chave. Fica aqui o meu convite para vocês participarem. Aproveitem, curtam bastante. Diane, me manda uma mensagem no direct e aí eu te mando por lá, tá bom? Então, aproveitem bem, é bastante conteúdo, vai explodir a mente de vocês. Combinado? Então, um grande beijo a todos. Muito obrigada pela presença aqui na live. A gente se vê amanhã e amanhã a live privilegia o pessoal da manhã, né? Amanhã nossa live é às 7 horas da manhã. Eu vejo vocês por aqui, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.